A paz do Senhor, meus amados, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de culto em que a gente traz uma palavra sobre o Espírito Santo. E eu gostaria de iniciar esse culto fazendo uma oração, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de conhecer mais de Ti, Pai, do Senhor se revelar a nós. Ó Espírito Santo, que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas seja o Senhor falando aos corações que nesse momento, Senhor, estão nos assistindo e ao meu coração também. Em nome de Jesus, muito obrigada. Amém. E te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, que diz assim: Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Gente, quando eu leio a Bíblia, eu acho tão lindo, sabe? Porque tudo que o Senhor faz é perfeito. E com a palavra dele não é diferente, sabe? Porque não tem nada solto. A Bíblia ela não é incoerente. Esse livro sagrado não tem nada de incoerente. Ele se completa de uma tal maneira que é simplesmente maravilhoso. E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque olha, esse primeiro versículo que a gente acabou de ler, se vocês continuarem a leitura, nos versículos seguintes, a Bíblia nos fala que nós somos de Jesus Cristo. Sabe, tudo que o Senhor ele fez, tudo vem dele. O ar que a gente respira, o funcionamento, gente, do nosso corpo que é tão completo, tudo isso o Senhor já fez por nós. Né? E é tão sério o que esse versículo vem nos mostrar, que nós somos santuários de Deus, não é? Que nós somos a habitação, o Espírito de Deus habita em nós. E como santuário dele, nós não podemos, gente, de maneira alguma permitir que as coisas do mundo habitem em nós, não é? Que devemos ter o comportamento, a mente de Cristo. Mas como que nós vamos ter esse comportamento e essa mente de Cristo? Quando a gente passa a conhecer quem é Jesus Cristo. Nós necessitamos liberar perdão, nós necessitamos amar, né? Nós necessitamos ter empatia, estender a mão para o nosso próximo quando ele precisar. E é de extrema importância permitirmos que o Espírito Santo floresça dentro de nós. Porque nós não podemos negar a nossa paternidade espiritual. Amém? E hoje eu quero ler aqui com vocês alguns versículos que se encontram em Atos 9. Atos 9 trata sobre a conversão de Paulo. Tá? E diz assim: Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, ou seja, aqueles que seguiam Jesus Cristo, quer fosse homens ou mulheres, que fossem levados presos para Jerusalém. E assim foi feito. E a palavra nos conta, esse capítulo nos conta, que quando Paulo foi se aproximando de Damasco, uma luz muito forte veio sobre ele, cercou Paulo e Paulo caiu. E nesse momento que ele caiu, ele escutou uma voz que disse assim para ele, olha, no versículo 4, diz assim: E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, gente, presta bem atenção, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando eu já li esse versículo, eu já li esse texto algumas vezes, mas o Senhor ele falou, lembra que no começo eu disse que a Bíblia se completa, que nada é solto? O que nós lemos anteriormente no 1 Coríntios? Falando que nós somos o quê? A habitação de Deus. Jesus podia ter falado assim, Paulo, por que você persegue aqueles que me seguem? Não, ele disse, por que me persegues? Vocês entenderam? Porque nós somos a habitação do Espírito de Deus. Olha que coisa linda. E aí, no versículo 5, e disse, Paulo dizendo, né? Quem és? Senhor?
Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. E no decorrer dos versículos seguintes, a palavra nos conta que assim foi. Os homens que estavam ali com Paulo, não é? Levou ele até a casa de Judas. Não é o Judas, gente, que traiu Jesus, não tem nada a ver. É outro Judas. Levou ele até a casa de Judas e ali Paulo ficou por 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber nada. E aí a palavra nos fala no versículo 10 que havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhes o Senhor em uma visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E aí Ananias falou: Senhor, mas esse homem, eu tenho escutado falar que ele tem perseguido os cristãos, tem levado, Senhor, aqueles que invocam o teu nome, tem levado preso, e ele tem cartas, autorização para que faça isso aqui. E aí o Senhor responde para ele, no 15, vai, este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, que somos nós, né? E os reis e filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Preste bem atenção no 17. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Gente, quem era Paulo? Antes de Jesus aparecer para ele, antes de Jesus se revelar para ele e o encher do Espírito Santo. Paulo, a gente sabe, a palavra nos conta que ele era muito zeloso com a lei. Ele sabia toda a lei, ele conhecia toda a lei. A palavra também nos fala que ele foi criado desse jeito que eu estou falando aqui, aos pés de Gamaliel, foi o professor dele. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Então Paulo, ele não era qualquer pessoa, ele sabia toda a lei. Só que esse era o problema. Paulo conhecia a letra, ele era zeloso com a lei, porém, antes de chegar esse dia, ele perseguia os cristãos, os que seguiam Jesus, porque ele, segundo a lei, segundo o que ele conhecia da lei, Jesus não era o Messias, né? Então, ele perseguia em nome de proteger a palavra do Senhor, até que Jesus, o próprio Jesus, se revela a ele e o enche do Espírito Santo. E quem foi Paulo depois? Foi um homem que pregou a palavra para os gentios, que abriu várias igrejas, que curou várias pessoas, que a vida de pessoas foram transformadas através desse momento aqui, ó, que ele foi cheio do Espírito Santo. Porque antes a palavra também nos conta que quando Estevão foi apedrejado, eu vou falar rapidinho sobre Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele era diácono, ele servia à mesa dos órfãos e das viúvas, mas ele ia além, ele pregava a palavra do Senhor com autoridade e poder, cheio do Espírito Santo. E isso incomodou muitas pessoas. E Estevão foi morto por apedrejamento. E a palavra nos fala que Saulo estava presente, que é Paulo, né? Ele estava presente. E ainda segurando, imagina uma pessoa, gente, segurando a capa de alguns que estavam ali apedrejando Estevão, vendo Estevão morrer. E aí, depois que ele é cheio do Espírito Santo, ele de perseguidor passa a ser perseguido. Porque ele começa a pregar
que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias. Sabe? E o mais lindo que Paulo fala também em Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, ele fala assim: não apagueis o Espírito. Eu quero deixar uma pergunta para você essa noite. Você tem apagado o Espírito do Senhor? Você tem sufocado, você não tem permitido que o Espírito, o fruto do Espírito floresça dentro de você? Você tem ou não permitido que o Espírito Santo ele venha agir na sua vida e através da sua vida? Porque isso é muito sério. É muito sério, gente. Sabe, a gente está vendo aqui hoje o exemplo de Paulo, que é interessante. Te convido a ler sobre a vida desse homem, o que ele era antes, para não ficar só nas minhas palavras, não. E o que Paulo foi depois de Jesus. E o que nós temos sido depois de Jesus. Eu me recordo de uma pregação do pastor Dalmo, em que ele disse assim, foi até recente, inclusive o pastor Edson, gente, desde que chegou aqui ele prega sobre o amor, ele fala sobre o amor. E o pastor Dalmo falou algo muito interessante, ele disse assim, podemos fazer a obra, mas podemos fazer sem amor. Isso é perigoso, sabe? Porque a gente vê que Paulo fazia a obra, não fazia? Fazia, ele conhecia a lei, mas não conhecia Jesus, não conhecia a graça, não conhecia o amor de Deus. Então, muito cuidado. Às vezes, a gente está ali na igreja, trabalhando, sabe, fazendo as coisas para o Senhor, mas a gente tem que tomar cuidado para não entrar no automático. A gente tem que se autoexaminar. Já foi falado isso aqui essa semana. Se autoexaminar, gente. Não é só uma vez por mês, que é quando é a ceia. Não, são todos os dias. Nos autoexaminar, examinar os nossos atos, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, sabe? Porque se somos santuário do Espírito de Deus, como foi falado ontem, né? Na pregação da Letícia, ela falou sobre o fruto do Espírito, que uma das indicativas que a gente não está bem com o Espírito é o quê? Se autoanalisar aqui, ó, em Gálatas 5:22, não é? Que é o fruto do Espírito. Se tem alguma coisa ali não encaixando com Gálatas 5:22, tem alguma coisa errada com a gente. Não é com Deus, não é com o Espírito Santo, não é com o meu irmão do lado, da direita ou da esquerda, não é com o meu pastor. É comigo mesma. Amém? Então eu gostaria que essa noite o que ficasse assim, sabe, durante essa semana, eu sei que foi falado muito sobre o Espírito Santo. Então, se possível, sabe, se você ficou na dúvida de alguma coisa, primeiro ore. O Senhor, ele vai te mostrar. O Espírito Santo, a Gabriela também na pregação dela falou, o Espírito Santo, ele faz o quê, gente? Ele está para nos convencer da justiça, do pecado, do juízo. Também nos consolar, mas ele nos convence. Então, se tem, sabe, você está na dúvida, ora. Orou, ainda continua na dúvida, a gente procura seu pastor. Mas não deixe, não se perca, não apague o Espírito dentro de você. Amém? Senhor, muito obrigada pela tua palavra, Deus. Ó Espírito Santo, que se há em nosso meio, Senhor, a começar por mim, Pai. Sabe, a começar por mim mesmo. Se de repente, Senhor, ficou alguma dúvida, o Senhor é que nos convence todas as coisas. Então vem, Espírito Santo, endireita as nossas veredas. Senhor, endireita os nossos caminhos. Nos mostra no que nós estamos errando para que a gente possa consertar, Senhor, mas dentro da Tua palavra. Que os Teus princípios, Senhor, nós venhamos fazer, ó Deus, de verdades para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, continua nos tomando nas Tuas mãos, continua falando conosco, moldando o nosso caráter, Pai, transformando as nossas vidas. Ó Senhor, e não permita jamais, ó Deus, que nós venhamos, Senhor, apagar o Teu Espírito em nós, que venhamos ter essa consciência que nós somos, Senhor, habitação do Teu Espírito, que com isso, Deus, a gente não pode permitir que nós venhamos ser contaminados por tudo que é contra, Senhor, o fruto do Espírito. Então vem esta noite, ó Deus, endireitando
orientando os nossos caminhos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada pela tua palavra, Pai. Muito obrigada, Senhor, pelos teus cuidados, ó Pai, com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.